Bom, Bom dia, galera chegando aí. Muito- nossa, depois desse Shavasana, Derrubei todo mundo, é? Muito bem. Vamos acordar. Galera chegando aí. Faltando bastante gente ainda. Tomara que não estejam dormindo ainda depois do Shavasana, né? Hum. Voltou. Estão me ouvindo aí de novo? Estão me vendo? Estão me ouvindo aí de novo? Me vendo? Beleza? Boa. Conexão aqui caiu, não sei por quê. Aqui na roça é assim, né? Recreio, de vez em quando rola esses problemas, mas vamos lá. Bom, todo mundo que estava para entrar aí, pelo visto já entrou, alguns faltantes aí, mas espero que depois ouçam, vejam o vídeo, consigam aí correr atrás dos nossos estudos, das nossas análises de hoje. Bom, começo a aula aqui agora fazendo uma perguntinha simples assim, porque eu acho que está meio oculto, mas eu deixei meio oculto de forma deliberada. Vocês conseguiram perceber ali aonde eu quis atacar, digamos, o que que eu quis colocar na prática? No sentido prático, o que que eu quis colocar ali como trabalho de hoje na nossa prática física, digamos? Alguém quer arriscar? Que tipo de trabalho eu quis colocar hoje? Ou ninguém vai se arriscar? Todo mundo quieto, todo mundo aí com vergonha, com cerimônia para falar um pouco da prática de hoje? Deixa eu só ver um negócio aqui, peraí. ah, por vergonha de Opa, quê, né? tudo bem. Eu ia chutar, Oi? fica final. Na parte deitada, na parte levando, eu senti que Ah, voltou. Tá caindo toda hora. Ê, coisa boa. Peraí, vamos lá. Quem é que estava falando ali? Pode falar de novo, por favor? sim, era eu, professor Carol. Vai. Eu chutei, né, assim, né, da melhor do meu entendimento, que foi alguma coisa a ver com resistência da parte abdominal. Tanto na parte deitada, né, com a cabeça, tá me ouvindo? Tô. Tá cortando um pouco, mas tô. É que acho Nossa. que a minha conexão tá muito ruim. Deixa eu mudar de posição aqui em casa. Deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma coisa se eu mudar de posição. Eu estava na sala.
e não tinha problema. Aí eu mudei para o escritório, estou tendo problema de conexão com a internet. Voltou a funcionar? Tá me ouvindo aí? Estão me ouvindo direitinho? Pra mim tá suave. É, agora melhorou. Fala aí, Carol. Eu acredito, pelo que eu consegui entender ali dos asanas, que é abdômen, é resistência abdominal. Uhum. Muito bem. Mais alguém quer fazer alguma colocação em cima do que a Carol falou? Enfim, Oi, me tá ouvindo? tô ouvindo. Eu acho que também o controle da agitação da mente, né? Sim, sim, isso foi o tema, digamos, que eu coloquei como reflexão, né? Ali nas minhas práticas sempre vai ter esse tema de reflexão que eu vou colocar. Agora, para além desse tema de reflexão, o que que eu quis colocar junto como um exercício que linkasse com isso aí da reflexão? Teve o equilíbrio também, né, Bruno? Sim, tudo isso teve relação com o tema principal. Vocês estão chegando lá. Tô gostando aí das reflexões, do que Para vocês mim estão falando. especificamente, para mim especificamente, Bruno, foi a permanência nas posições, assim, o tempo de permanência e você ali, né, trabalhar sua mente para que aquilo não gerasse um incômodo e você mantesse aquela estabilidade na permanência das posições. Boa. Então, é exatamente esse ponto aí que é o ponto mais, digamos, central do que eu quis colocar nas posturas hoje, porque assim a gente não trabalhou nada especificamente. Ah, vamos trabalhar lateralidade, vamos trabalhar mobilidade de quadril, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar equilíbrio, aquilo outro. Não, eu trouxe várias posturas que, de certa maneira, me convidaram a um trabalho de força, né? A gente fez ali uma permanência longa no Guerreiro 2, a gente fez uma permanência longa no Parshvakonasana, que foi conectado ao Guerreiro 2. Nós fizemos, como vocês disseram também, uma permanência em postura de equilíbrio, que foi outra coisa. Depois, como a Carol falou, a gente fez um exercício, várias posturas ali relacionadas ao abdômen, né? A força de abdômen. Então, eu fiz uma conexão, né, entre o tema da prática, que foi essa liberdade da agitação da mente, mas através de gatilhos, através de posturas, através de ações que normalmente tendem a agitar a mente de todos nós. Por quê? Porque uma permanência mais longa numa postura vai começar a incomodar muitas pessoas, né? O esforço começa a incomodar muitas pessoas. Ficar parado, às vezes, não só olhando para o esforço, mas ficar parado, muitas vezes, é desconfortável para muitas pessoas. E a força, como o Humberto falou, na sustentação das posturas, tende a fazer com que a nossa frequência cardíaca se eleve, aumente, tende a fazer com que a nossa respiração se torne agitada, se torne ofegante. Então, qual foi a conexão básica aí entre reflexão e prática? Foi exatamente poder usar as permanências mais longas e as posturas de força para fazer com que a gente percebesse essa movimentação, ou esse vem e vai, digamos, da agitação das nossas mentes. Então,
de um movimento para o outro, de uma ação para outra, a ideia era provocar essa agitação da mente, para ver como eu, dentro das minhas possibilidades, conseguiria administrar essas reações, essas agitações, de forma a retornar para uma calma, de forma a retornar para um lugar livre de agitação, a partir do qual eu pudesse tomar boas decisões, fazer boas escolhas em relação a vou fazer a postura no mais intenso, vou fazer a postura no menos intenso, vou abrir mão da postura, não vou abrir mão da postura. Então a ideia foi trazer essa reflexão através do esforço para como a gente lida, como a gente administra, como a gente gerencia as diversas situações e condições do nosso dia a dia sem perdermos a tranquilidade, sem perdermos o nosso centro. Porque a partir do momento em que as coisas ali no nosso dia a dia começam a agitar muito a paisagem da nossa mente, a gente não faz mais escolhas com clareza, a gente não consegue tomar mais decisões com clareza, a gente não consegue mais se organizar. Então, como eu sempre digo, a prática de asana ali, a prática de postura, a prática de yoga, né, sobre o tapete, ela tem que servir muito bem para mim como um pano de fundo para o que eu vou levar para a continuação do meu dia. Porque o que eu vou levar para a continuação do meu dia? Da mesma forma que houve várias situações ali das quais eu queria fugir, sair, abandonar, não fazer dentro da prática, muitas vezes isso vai acontecer no meu dia a dia. No meu dia a dia vão aparecer várias situações das quais eu vou querer sair fora, vou querer sair correndo, não vou querer encarar. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, não há oportunidade no sentido de que não há opção de eu simplesmente abrir mão. Ah, não quero fazer. Ah, não quero encarar. Não. Você precisa lidar com uma determinada responsabilidade que você tem. Você precisa fazer alguma coisa que precisa ser feito, porque você não pode deixar aquela lacuna ali. Então, como fazer tudo isso, como passar por todas essas situações sem perder o meu centro, sem perder ali a minha tranquilidade, sem perder ali a minha clareza. Então, isso eu queria, eu tinha deixado ali de forma mais ou menos oculta, né? A prática ela não puxou para nenhum lado específico, falando do corpo em si, para que a gente pudesse pegar esse aspecto sutil dela, ou seja, aonde que eu fui ou para onde que eu fui com ela, para que ela se unisse ao tema que eu trouxe para a nossa reflexão, né? Porque eu já disse, as minhas práticas ali, elas são sempre temáticas, elas sempre vão trazer um objeto para a gente pensar, alguma coisa sobre a qual a gente vai refletir. E que no final das contas nunca está separada, né? Ela não é uma coisa totalmente separada, não é uma coisa totalmente desconectada das posturas que são sugeridas. Então, tem ali uma conexão muito presente entre o tema e a própria prática. Amanhã a gente vai ver, vai ser uma coisa completamente diferente. A prática já está aqui na minha cabeça, o tema também já está aqui na minha cabeça, e a gente vai ver que vai ser um tema bem diferente, tá? Mais alguma colocação assim de vocês em relação à prática de hoje, observação, reclamação, coisa que vocês viram diferente, né? A gente viu muita coisa ali, quem foi para o retiro no mês passado, né? Viu muitas dessas coisas ao longo do retiro.
mas quem aí não está no modelo do retiro também, pode colocar aí as suas observações em relação ao que a gente praticou hoje. Muito bem, ninguém então vai fazer nenhuma colocação sobre hoje? Carol, de novo, vai fazer? Ah, professora, eu ia dar uma chance se mais alguém quisesse, né? Porque eu me sinto meio dominante. Pode mandar ver. É, eu achei muito interessante, né, a sua colocação sobre o lance de você fazer a prática com as posturas hoje mais focada, né, nessa parte sutil, porque normalmente as suas a parte de permanência nas posturas já são mais longuinhas, né? É bem do seu estilo. E assim, eu achei bem interessante, tanto que pelo menos pra mim, na minha parte individual, no meu feeling, não me dá nenhum start, assim, sabe? Nenhum gatilho. E aí foi por isso que eu tentei, da última vez que a gente conversou, eu fui muito só com a minha impressão do meu corpo do que eu senti da prática. E dessa vez eu tentei observar de uma forma mais analítica sobre o que muitas das posições que a gente fez ali exigiam um pouco mais do abdômen. Até, por exemplo, o equilíbrio, quando eu faço uma posição de equilíbrio, eu sinto muito que eu consigo controlar bastante com o abdômen, né? Naquela coisa do banda, né? Então, assim, praticamente todas as posturas que a gente fez, aquela que a gente fica com o joelho dobrado, esqueci o nome, que você tá deitado, com o Uhum. joelho, um do joelho é a perna esticada, e você eleva uma das pernas e sustenta aquilo, pra mim também eu tremia. Foi uma coisa assim absurda. Ah, mas muito legal. Eu gostei porque foi bem desafiador. E mas o lance da permanência, eu só percebi que foi um pouco muito quando eu perdi a minha deixa de sentar no tapetinho. E eu tava deitada, assim, nossa, tá demorando isso aqui, né? Aí eu só pensei, vamos colocar a mão em frente ao peito. Falei, eita, perdi minha deixa de sentar. Aí sentei rapidão e a gente terminou a aula, mas foi bem legal. Um, então foi por isso que, né, fisicamente falando, eu foquei bem no abdômen. Até porque deixei passar pela questão de já ser o seu estilo, a questão da permanência mais prolongadinha. É. Até mesmo na postura em pé, né? Hoje teve uma necessidade de ativação da musculatura abdominal, porque você estava com um joelho levantado, né? Então você está ativando ali os flexores do quadril e também está ativando musculatura abdominal invariavelmente. Então tudo estava centrado nessa questão de força, de como a força, né, como o excesso de esforço, às vezes, tende a nos tirar do prumo e como então administrar tudo isso. Como administrar o esforço através da respiração, através, obviamente, da organização da paisagem da mente, através da própria respiração e organização da frequência cardíaca, de forma que esse esforço se tornasse cada vez mais suave. E outro ponto interessante que você levanta em relação à prática é esse tema, né? Para uma pessoa, às vezes não é tão desconfortável. Por exemplo, você falou, o tipo de estímulo da tua prática de permanências mais longas, etc., não é algo que me tira do prumo, que me desafia, né? Mas tem outra pessoa que se sente desafiada com esse tipo de estímulo e vice-versa. Com uma outra pessoa numa prática, digamos, ou até mesmo você, vamos pegar aqui você como exemplo, mas você como exemplo, numa prática mais dinâmica, digamos, pode se sentir incomodada, né? Vai se sentir desafiada. E aí, como nessa dinâmica mais fluida de movimentos, encontrar esse equilíbrio, encontrar esse prumo, se manter livre da agitação que aquilo pode provocar, né? Aquela fluidez, às vezes, entre movimentos, né? Aquilo pode te incomodar
mentalmente. Tipo, eu não gosto disso, né? Ao longo da prática eu falei, as nossas mentes, elas são construídas a partir de raga e dvesha em sânscrito, aqui usando um pouquinho do sânscrito só para vocês já entrarem em contato com essas palavras que a gente vai usar muito quando a gente estudar Yoga Sutra. Porque quando o Patanjali apresenta ali o tema dos Yoga Sutras, e eu usei isso também hoje na aula de hoje, ele define yoga falando Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a capacidade de desenvolvermos um comando sobre a mente. Isso é o que Patanjali está falando. Mas aí eu tenho que entender o que Patanjali está querendo dizer com o comando sobre a mente. Quando Patanjali está falando sobre desenvolver um comando sobre a mente, ele está falando sobre ter de lidar com as preferências dela. E as preferências da sua mente são esse conjunto de gostos e aversões, ragas e doeshas. Então, você quer sempre correr numa direção que é a direção que você gosta, que você quer repetir, que você quer fazer, que você quer estar, e você quer se afastar o máximo possível daquilo que você não gosta, daquilo que não é interessante para você. Então, isso vai ser possível na vida? É óbvio que não. Isso nunca vai ser possível na vida, porque de vez em quando, óbvio, você estará diante daquilo que você quer, daquilo que você gosta, que bom, aproveite, mas muitas vezes ao longo da vida você vai estar diante daquilo que você não gosta tanto e que mesmo assim você precisa lidar com aquilo. Você não tem como fugir daquilo. É desagradável, mas é algo que precisa ser feito. É o Dharma, né? São as nossas responsabilidades. Você não pode fugir de determinados papéis. Ah, hoje não estou afim de ser mãe. Não, não tem essa opção. Não tem essa opção de hoje não estou afim de ser mãe. Você pode estar cansada, você pode estar tudo, mas não tem essa opção de não ser mãe hoje. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que organizar essa paisagem mental, emocional, para lidar com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua marida, não importa, você precisa o quê? Você precisa encontrar um equilíbrio. E esse equilíbrio, né, essa liberdade da agitação é extremamente importante. Por quê? Porque quando você está diante dessas coisas, desses desafios, a primeira coisa que vai acontecer é perder o equilíbrio, porque você vai perder para essa agitação. Virá na sua mente aquele bando de pensamentos, aquele bando de emoções que querem te tirar dali de qualquer jeito. E não tem essa opção, como eu falei, não tem essa opção. Em determinados momentos não tem essa opção, tipo o momento de ser mãe. Não há essa opção. Você decidiu ter filho, agora fica nessa. Até seu filho, sua filha se tornar independente, você precisa cuidar dele. Então, não há essa opção. Não tem como você fugir disso aí. Você precisa saber lidar. Então, a prática de yoga ela vai refletir exatamente isso, porque de vez em quando você vai cair de paraquedas numa prática, digamos, que tem a ver com aquilo que você gosta. Beleza, que bom, maravilha, aproveita. Mas de vez em quando a prática de yoga ela vai te sugerir outras tantas coisas que você não gosta. Mesmo que seja uma prática que não te desequilibre pelo ritmo que ela é conduzida, o tipo de estímulo que ela tem, mas provavelmente em algum momento da prática vai ter uma postura X ou Y, que aquela postura X ou Y, ela sim vem e te tira totalmente do equilíbrio, faz com que você perca toda a tranquilidade, todo o centro que você tinha estabelecido em um determinado momento.
E isso também é bastante interessante da gente observar, né? Como um começo de prática. A gente viu lá no retiro que a gente monta uma prática. A prática ela tem ali uma estrutura. A gente viu isso. A prática ela não acontece de maneira aleatória e eu vou jogando os elementos da prática de forma aleatória. Não. A gente viu que o primeiro elemento da prática, qual é? Qual é o primeiro elemento da prática? Que eu não fiz hoje, que a gente está fazendo online, porque eu já conheço vocês. Mas qual é o primeiro elemento da prática que a gente viu lá no retiro? Conhecer os alunos, saber se tem algum problema. Isso, a gente faz uma anamnese, né? A gente pergunta ali para a galera, galera, como é que vocês estão hoje? Está tudo bem? Está todo mundo inteiro? Tem alguma coisa para me contar? Não tem alguma coisa para me contar? Né? E até muita coisa pode ter acontecido, desde o retiro até aqui, né? Eu arrebentei meu braço. Meu braço tá arrebentado desde o último retiro, tá? Não sei se dá para ver, mas ó, não dá para ver. Acho que não dá para ver. Aqui assim, ó. Tem um calombinho aqui. É exatamente onde o meu músculo está arrebentado, né? Na verdade, o músculo não, arrebentei o tendão do bíceps. Eu perdi ali a inserção do meu músculo, do bíceps, no ossinho aqui do rádio, né? Que a gente viu. O rádio que tem a antena, né? A antena do rádio, esse osso aqui. Então, o músculo ele se insere exatamente aqui. E aí, esse tendão que insere aqui no osso rompeu, e o músculo correu para cá. E aí, estou aqui de molho, dá para dar aula de yoga, mas infelizmente não dá para surfar. Eu estou aqui há quase um mês, né, já sem surfar. Humberto, é exatamente essa mão na testa aí que eu tô. Eu tô assim, quase me matando aqui porque eu não posso surfar. Mas enfim, muita coisa acontece no corpo dos alunos. É sempre bom que a gente pergunte. Mas depois da anamnese, o que que acontece? A gente faz aquilo que se chama o grounding. Lembra? Aquela ambientação, aquele aterramento do aluno para começar a prática. E o grounding de hoje foi exatamente já puxando o tema da aula, que é, cara, quando você senta o bumbumzinho no chão para começar a tua aula de yoga, é batata, é normal que você traga muitas agitações desde lá de fora, né? Você chega ali no teu estúdio de yoga, por exemplo, aí tá todo mundo ali na recepção fazendo o quê? Tititi, 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 conversando, 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 e aí quando você senta o seu bumbum no tapete pela primeira vez, a tua mente ainda não se assentou junto, né? E mais do que a sua mente, o seu corpo precisa de um tempo para se assentar. E aí você vai ali se mexendo, se acomodando, e aí o corpo, tchuf, ele começa a se acomodar. Depois que o corpo ele começa a se acomodar, a gente vai passar para um aspecto mais sutil, porque o aspecto denso, primeiro, o corpo, é mais fácil, mas depois a gente vai passar para um aspecto mais sutil, que é a respiração. Então, depois que o meu corpo se aprumou no chão, agora eu posso começar a pensar sobre a respiração. E aí eu olho para a minha respiração, assim como a gente fez, e tentamos desenvolver um equilíbrio para a respiração. Então, quando a gente olha para os Yoga Sutras, e a gente vai ver isso lá na frente, né? Quando a gente olha para Bhagavad Gita, que são duas composições muito importantes aí de yoga, Patanjali e Krishna vão falar sobre pranayama como um método de equilíbrio para a respiração, ou seja, você precisa se preocupar em equilibrar a tua respiração através de uma técnica X, Y ou Z, ou simplesmente olhando para a tua respiração. Se você olha para a tua respiração, que foi o que a gente fez no começo da prática, ela já começa a mudar. Por quê?
Porque você está olhando para a tua respiração, que talvez seja algo que você não estivesse fazendo antes, há 5 minutos atrás. E no fim da prática também, antes da gente fazer aquela meditação final, eu também te chamei a atenção. Presta atenção na tua respiração de novo e tenta fazer com que ela se torne a mais sutil, a mais suave possível. Por quê? Porque quando você está respirando bem, a gente repete naturalmente aquilo que aquele jargão nos ensina. Respire fundo antes de tomar uma decisão. Respire fundo antes de dar uma resposta. Porque quando você respira fundo, você organiza a paisagem da mente. Então a gente começou pelo corpo, passou pela respiração, e a respiração também mexeu na frequência cardíaca, como eu falei também ao longo da prática, e vai culminar na mente. Ou seja, se o corpo relaxou, se a respiração se equilibrou, a tendência é que a paisagem da mente também se torne plácida, tranquila, clara, objetiva para tomar boas decisões e, para citar Patanjali aqui mais uma vez, que eu usei no final da prática, para que você possa ver quem você é. Porque você está procurando, você está buscando essa pessoa tranquila o tempo todo, através de todos os esforços que você faz. E essa pessoa, no fim das contas, ela já é você, ela já é disponível, ela já existe aqui agora. Só que a gente não tem a paisagem ou o ambiente, melhor dizendo, propício para enxergarmos isso, para nos darmos conta disso. E por isso eu falei também ao final da prática, é todo um processo de shuddhi, é todo um processo de purificação, que começa pelo corpo, bhuta shuddhi. E por isso a gente faz as posturas. Por quê? Porque todas essas posturas, elas têm um fim. E o fim não é te tornar mais flexível, não é te tornar mais forte, embora elas te tornarão mais flexíveis e fortes. Mas o objetivo das posturas é que criem um corpo que não incomoda, que não distrai, que não agita. Por quê? Porque senão você vai tentar sentar, eu estou aqui sentadinho no chão, né? Na urgência eu vim aqui pro chão, sentei aqui no chão, botei o banquinho e o computador. Estou sentado aqui no chão, sem almofada, sem nada, né? Sem encosto, nada, só aqui sustentando o corpo. Você precisa que o corpo seja capaz de se sustentar sem reclamar, porque senão toda a tua atenção, todo o teu foco vai para a agitação do corpo que está querendo o quê? Sair daqui, pelo amor de Deus. Está muito ruim, estou com dor nas costas, já estou com dor nos ombros, os meus pés estão doendo aqui no chão, não tem nenhum tapetinho para aliviar o contato dos meus maléolos com o chão duro. Está tudo doendo, quero sair daqui, pelo amor de Deus. Não. Então você cria um corpo firme e confortável. Sthira Sukham Asanam. Dando mais um spoiler aí de Patanjali. Patanjali vai dizer isso quando ele define a palavra asana. Asana é um assento que Sthiram, firme, e Sukham, confortável para o teu corpo. Porque ali, quando você está firme e confortável e você esquece que o corpo está aí a tua mente está totalmente disponível para aquilo que eu também falei ao longo da prática. Ouvir, Shravanam, questionar, Mananam, e depois apreciar aquilo que você escutou,
aquilo que você questionou e então faz sentido, você pode apreciar. Então você desenvolve na sua mente essa capacidade, essa possibilidade de escutar, questionar e também apreciar. E apreciar é o resultado de uma boa administração de preferências da mente. Por quê? Porque, embora o ambiente esteja propício ou não às suas preferências, de acordo ou não com as suas preferências, você consegue apreciar tudo, você consegue aproveitar tudo. Esteja bom ou não esteja bom, você consegue aproveitar, você consegue tirar ali algo muito interessante para o teu processo de amadurecimento, para o teu processo de desenvolvimento e crescimento pessoal. Então, tudo isso é tema de aula, tudo isso é o que está sustentando ali a reflexão da nossa aula. Mas junto disso, obviamente, tem todos os movimentos, todos os asanas que a gente então também vai investigar. A gente mais uma vez começou a prática, né? A gente viu também ali ao longo do retiro que existem mais ou menos formas muito bem distintas, né, muito bem estabelecidas, da gente começar as nossas práticas, da gente começar azeitando, lubrificando as nossas articulações, preparando o nosso corpo para movimentos mais intensos. Então, hoje, mais uma vez, a gente começou ali com o movimento do gato, né, movimentando a musculatura das costas, né? A gente começou a prática às 8 da manhã, então você ainda está trazendo ali a cama grudada nas suas costas. Então, para começar a praticar, você precisa tirar né, aquela rigidez da tua musculatura. E aí nisso você já observa também ombros, quadris, já começa a estabelecer a conexão entre a respiração e o movimento do corpo no próprio gato, que é alguma coisa muito simples. E aí depois a gente começou com a saudação ao sol. Então a saudação ao sol, ela também é um coringa que a gente tem que sempre ter nas nossas mãos como um método de aquecimento, né, como um método de passagem entre posturas ao longo da prática. Mas mais do que isso também, a gente precisa ter algumas variações na nossa manga, no nosso leque, dentro da saudação ao sol. Então a gente viu nas primeiras práticas que a gente fez online, a gente viu no retiro e a gente viu hoje aqui também que eu sempre busco fazer variações dentro da saudação ao sol, né? Qual variação vocês perceberam dentro da variação ao sol hoje que facilita uma pessoa? Digamos, eu tenho um aluno com sobrepeso ou eu tenho um aluno com muita dificuldade de movimento. Qual é uma das ações que eu usei hoje dentro da saudação ao sol que ajuda na execução da sequência como um todo? Joelho, né? Joelho de maneira geral, tanto para dobrar para descer na chaturanga, como o joelho dobrado no cachorro olhando para baixo. E também, se você quiser adicionar nesse tema que você está falando, no Uttanasana também, né? Porque no É Uttanasana verdade. Também, você. para colar as costas na coxa. Exatamente. Então, isso é algo que eu tenho que ter sempre presente na minha mente, porque não são os corpinhos perfeitos que a gente vai encontrar nas nossas aulas, né? A gente vai encontrar sempre pessoas com uma certa dificuldade, uma certa limitação, uma certa condição, e como eu posso atendê-la? Então, a dobra dos joelhos, né, é sempre um recurso muito, assim, democrático, porque vai
atuar no cachorro olhando para baixo, como você falou, vai servir para fazer o chaturanga, tanto para descer quanto para subir também, né? Porque eu sempre faço subindo também. Quando a gente volta da cobra, eu sempre volto com o joelho no chão antes de passar para o cachorro olhando para baixo de novo. Que pode acontecer ou não, né? Não é uma obrigatoriedade, mas como a gente está num curso de formação, eu tento mostrar sempre as possibilidades, por quê? Porque nas aulas cotidianas, né, e eu já passei, vocês também já passaram por muitas aulas aí no dia a dia, raramente um professor dá essa opção para a gente, né? Passa ali da cobra ou do cachorro olhando para cima pelos quatro apoios para voltar direto para o cachorro olhando para baixo. Geralmente a pessoa volta direto para o cachorro olhando para baixo. E se você não tem muita consciência dos bandhas, se você não tem muita flexibilidade de cadeia posterior, o que vai acontecer com o tempo é que toda vez que você fizer essa transição, você vai jogar essa força para outro lugar. E quem arriscaria dizer aí para onde a gente estaria jogando essa força dessa passagem? A coluna lombar. A lombar, principalmente, né? Mas também para os ombros e para os punhos, que vão ter que fazer muita força para te jogar lá para cima e lá para trás. Então, Era quando o que eu ia você. chutar. Flor. É. Então, assim, Aqui. como a gente passa pelos quatro apoios e sobe a princípio com o joelho flexionado, a gente já joga muito mais peso lá para trás, o que descarrega essas articulações dos cotovelos e dos punhos e dos ombros, e que também vai descarregar a tua lombar, né? Essa semana foi muito interessante. Eu tô fazendo fisioterapia, obviamente, e aí eu sempre fico perturbando todos os profissionais de saúde com os quais eu tenho contato, né? Eu vou lá e fico fazendo 1000 perguntas sobre tudo. Quero saber como é que tudo funciona. E aí, esse fisioterapeuta, que é fera, né, meu amigo, já há muito tempo, está cuidando de mim, ele falou alguma coisa que corrobora exatamente com o que eu falo para vocês, alunos, o tempo todo, que é o seguinte: a gente raramente vai ter uma lesão, né, uma dor no corpo que surgiu do nada. Ah, do nada, na minha prática de yoga hoje, a minha lombar começou a doer. Não, isso não acontece. Tipo, ou você vai ter uma dor por causa de um trauma, tipo, você sofre um acidente, aí obviamente tem um trauma ali no teu corpo, como eu aqui tive um trauma, ou você vem fazendo caquinha com o teu corpo por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Em um determinado momento, aquilo resolve aparecer no seu corpo e que pode ser numa prática de yoga, por mais simples que seja. Então, esse fisioterapeuta estava me dizendo a mesma coisa que eu já tinha ouvido falar antes também e penso que é: ah, foi citada, né? A minha lombar vai começar a doer se eu não faço esse tipo de transição ou se eu não tenho ali consciência dos meus bandhas plenamente. Mas por que que isso acontece? Porque por 20, 30, 40 anos você carrega as sacolas de mercado do chão de forma equivocada, pega o seu filho no chão de forma equivocada, se senta no seu sofá para assistir Netflix de forma equivocada. Ou seja, você vem fazendo uma cagada com o teu corpo, né? Desculpa aí a palavra, mas você vem fazendo uma cagada com o seu corpo por muitos e muitos anos. E ali, em algum momento, isso vai dar um sinal. E principalmente em relação à coluna. E isso era uma informação que eu não sabia, que esse meu fisioterapeuta me passou e eu achei interessante. Falei, não, vou dividir essa informação com os meus alunos. Quando a gente fala de coluna vertebral e quando a gente está falando de disco intravertebral, já que a gente está falando de lombar, e que são os problemas mais corriqueiros que a gente vai ver, né, nas nossas aulas, ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante e eu não sabia. Ele falou que 2/3 dos nossos discos intravertebrais, né, dessa membrana
que envolve o núcleo do disco intravertebral, né, o líquido que está contido ali no disco intravertebral, 2/3 dessas membranas ao longo da coluna não são enervadas, ou seja, você não vai sentir dor quando a cagada acontecer. Então, a coisa acontece e muitas vezes você não vai se dar nem conta que aconteceu. Como eu falei ali no retiro para vocês, muitos de nós podemos ter aqui já uma lesão na coluna e a gente não sabe. O problema é quando essa lesão vai começando a afetar outras partes do corpo, a musculatura e a outra, né, toda a enervatura ali, tirando essa questão dos 2/3 que eu falei, e ali já é tarde demais. Então, passar pelos 4 apoios é um coringa muito interessante para a gente usar com vários alunos que não terão essa força, essa capacidade no começo. Depois, você pode eliminar aquilo ali da tua prática. Na tua prática pessoal, até você nem precisa fazer. Se você já tem ali uma boa adaptação do teu corpo, bastante força, bastante consciência dos bandas, você não precisa fazer, não precisa simplesmente fazer sempre o mais simples. Mas o que acontece no nosso dia a dia no estúdio? Todo dia no nosso estúdio vem um aluno novo, vem um aluno novo, vem um aluno novo. E você vai precisar acolher aquele aluno novo. Quer dizer, precisar não, né? Você não precisa acolher, mas você deveria acolher aquele aluno novo, né? E esse acolhimento é essa capacidade de desenvolver variações dentro de uma mesma postura, de um mesmo movimento, como a Kátia também colocou aqui, alternando em caminhar com as mãos ou os pés, por exemplo. Eu gosto de usar muito isso nas minhas práticas, que essa caminhada com as mãos para frente ou para trás, digamos, ou com os pés para frente, também são muito acessíveis para as pessoas, né? Uma coisa que não é muito óbvia para a gente, mas que com o passar do tempo, com a idade, talvez comece a se tornar mais óbvio para vocês, é que essa passada que a gente deu hoje com o pezão lá na frente do tapete não é nem um pouco simples. Mais de 80% dos alunos na tua aula encontrará dificuldade para chegar com o pé entre as mãos. Então, uma boa dica é caminhar para trás com as mãos e caminhar para frente com elas. E, ao mesmo tempo, quando você faz isso é bastante interessante para pegar alunos que têm ali pouco tônus ou pouca força nos braços, tá? Porque quando você está fazendo essa caminhada para frente com as mãos, você está trabalhando muita força dos braços. Você está trabalhando bastante estabilização do abdômen também. Então, para você que pega um aluno ali um pouquinho mais fraco e que precisa ter como dever de casa esse trabalho de força, é bastante interessante fazer esse vai e vem para trás com as mãos ou com os pés. Não deixem de fazer isso. Então, essas são ajustes, né? Essas são variações dentro da saudação ao sol. A Kátia também colocou aqui. Também acho interessante tirar os vícios dos alunos. Tira o automatismo, né? O automatismo do aluno. É muito importante isso, é muito legal isso, porque o aluno está acostumado a fazer sempre de um jeito e às vezes o aluno, na tua aula, já está fazendo na tua frente, né? Você nem deu o comando ainda e o aluno já está fazendo aquilo. E aquilo é, assim, aquilo é extremamente irritante. Para mim, como professor, aquilo é extremamente irritante. Cara, eu falo, pô, o aluno veio aqui fazer a minha aula, me ouvir. Pô, para que ele está fazendo a prática na minha frente? Está tentando adivinhar o que eu vou colocar como postura, né? Então é interessante quebrar esse automatismo. Eu gosto
Muito, tá? A Carol coloca aqui, Bruno, eu tenho uma pergunta. deixa eu já te falo com você, Humberto. A Carol Tá. colocou aqui, como faz para desenvolver a passada, professor, para quem não consegue? Então, tem várias coisas envolvidas nessa passada. Uma, obviamente, é força. Você precisa ter força para começar a se sustentar na prancha. Depois você vai precisar de ter força no abdômen, nos flexores do quadril, para puxar o teu joelho no peito, para conseguir colocar o teu pé lá na frente. Então, além da força que você vai precisar para fazer isso, um outro elemento que vai estar junto disso aí é a flexibilidade de cadeia posterior. Por quê? Se a sua cadeia posterior não é flexível, como é que o teu joelho vai se aproximar do peito? O seu joelho só se aproxima do peito por quê? Porque as suas costas permitem, porque os músculos do glúteo permitem. Lembra que a gente viu na aula de anatomia uma coisa chamada de agonista e antagonista? Existe um músculo que se contrai e um músculo que se alonga, né? Então eu estou contraindo a cadeia anterior. Para eu contrair bem essa cadeia anterior, eu preciso de liberdade de cadeia posterior. Porque senão, o que vai acontecer? Essa cadeia posterior, né? Digamos, ó, eu estou dobrando aqui o meu quadril. Finge que isso aqui é o meu quadril, tá? Isso aqui é o meu tronco e isso aqui são as minhas pernas, né? Esse movimento aqui. Então, como é que eu vou fazer esse movimento aqui? Eu só vou conseguir fazer esse movimento aqui se esses músculos daqui, né, que são, digamos, os músculos da cadeia posterior, estiverem alongados. Porque senão, à medida em que eu dobro, se a musculatura já se esticou totalmente, tem uma resistência, eu não vou dobrar mais do que isso aqui. Ela vai ficar aqui, não passa daqui. O músculo já está esticado, é que nem um elástico. Imagina o elástico no máximo. Ele não vai passar dali. Se passar dali, vai arrebentar, que foi o caso que aconteceu com o meu braço. O meu braço, ele hiperestendeu, né? Por isso que a gente fala, não faça hiperextensões, jamais. Seja do cotovelo, do joelho, qualquer coisa. O que aconteceu com o meu braço? O meu braço, ele hiperestendeu. Ok, hiperestender aqui não tem problema nenhum, porque ele não tá sofrendo nenhuma sobrecarga. Mas o que aconteceu com o meu braço embaixo d'água? Ele hiperestendeu e tinha resistência da água desse lado. Então a água segurou e o braço continuou se movimentando. Ele continuou indo. No que a água segurou e o braço continuou indo, alguém pagou a conta, que foi o tendão. O tendão rompeu. Então, a mesma coisa aqui. Então, obviamente, eu não quero romper nada, mas com o tempo, eu vou ganhando essa mobilidade, essa flexibilidade. E à medida em que eu tenho essa flexibilidade, eu vou conseguir levar o meu pé mais perto do peito e depois mais lá na frente. Mas isso exige, então, força e flexibilidade. Então você vai precisar trabalhar a tua força em prancha e depois trabalhar a flexibilidade de cadeia posterior em várias outras posturas, porque várias outras posturas ali ao longo da prática vão desenvolver a tua flexibilidade de cadeia posterior. O Uttanasana, cachorro olhando para baixo, Janu Shirshasana, Paschimottanasana, etc, etc, etc. Todos esses movimentos de flexão de quadril vão desenvolver a tua flexibilidade de cadeia posterior. E aí, quando você tem esse espaço, você consegue chegar com a tua perna lá na frente. Mas se você for uma pessoa muito encurtadinha, pega homens, por exemplo. Homens são geralmente mais encurtados. O homem vai ter mega dificuldade. Ele tem força, mas ele vai ter mega dificuldade em chegar com a perna lá na frente. Por quê? Porque falta flexibilidade. Então,
é uma construção de vários elementos dentro de uma ação. E aí você vai chegar lá. Então, se você sente essa dificuldade aí no teu processo de dar uma passada lá na frente, trabalha a tua força e trabalha a tua flexibilidade de cadeia posterior. E já já você vai perceber que você vai chegar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Entendi, foi, obrigada. Era uma dúvida também que, por exemplo, como eu tô fazendo as práticas, eu tô pegando o coitado do meu marido de cobaia e ele é duricíssimo. Pois Então, é. assim, a minha dificuldade era na hora de explicar para ele o que que ele podia fazer com o corpo dele para aquilo ficar mais fácil, eu não sabia orientar. E eu Uhum, fiquei, poxa, o que que eu falo para ele? Mas, por exemplo, uhum. essa coisa de você falar assim, de colocar o joelho, trazer o joelho pro peito, eu pensava, poxa, você tá ali, né? Faz sentido levar o joelho pro peito, né? E essa força é o quê? Abdominal. Exato. Seria. É, abdominal e flexor de quadril, né? São todos esses músculos de psoas, né? Os flexores do quadril que vão atuar também com o abdômen, que é o que vai trazer o teu Entendi. joelho para o peito. O que que vai trazer o teu joelho para o peito? Ou é o flexor do quadril ou é a musculatura de abdômen também. Então, quando você está no cachorro olhando para baixo, na hora que a gente vai dar aquela passada, o que que você tem que pensar antes de chegar com o pé lá na frente? É chegar com o teu joelho lá no peito. Dobra o joelho, cola ele lá no peito. Se você conseguiu colar o teu joelho no peito, na hora que você levar o pé para frente, ele provavelmente já caiu lá naquele lugar, entendeu? Que ele deveria cair. Mas é uma construção, não é um movimento fácil. E é um movimento que a maioria de nós, praticantes, a gente subestima. Por quê? Porque a gente acha que todo mundo vai conseguir fazer. Você já faz isso há muito tempo, você consegue fazer. Agora, pega um cara durão aí que nunca praticou como teu marido, você está falando. Cara, o cara vai sofrer muito. E eu falo, 80% no mínimo dos alunos que estão no estúdio praticando. No mínimo. Então, você vê a galera dando a passada, a galera tá parando com o pé no meio do tapete ainda. E é jovem, é idoso, é homem, é mulher, é tudo, entendeu? Então, as Sim. pessoas têm uma ansiedade de fazer esse movimento, querem fazer esse movimento, mas você precisa educar essas pessoas a construir o movimento. E construir o movimento é isso: liberar cadeia posterior, fortalecer cadeia anterior, porque senão não vai ter uma flexão eficiente, eficaz do teu quadril. Se você não tiver essa musculatura anterior forte para trazer o joelho no peito, não vai rolar. E se não tiver uma musculatura posterior liberada para o joelho chegar até o peito, não vai chegar. Vai estar sempre segurando, né, resistindo ao movimento de flexão, tá? Então, se eu continuar na pegada de praticar pelo menos uma aula só do YouTube por dia, e mais ou menos mais uns 4 meses eu consigo. Consegue, mas mais importante do que isso, assim, óbvio, a prática pessoal, né? Ah, eu vou pegar ali uma aula por dia, vou fazer sempre uma prática onde for. É muito importante. Agora, junto disso, se você deseja ter uma determinada evolução em determinados movimentos, também é necessário fazer um dever de casa, ou seja, eu Uma tenho coisa que mais específica. fortalecer ou alongar alguma região do meu corpo de forma específica, entendeu? Até eu ganhar Ok. aquilo. Então, tipo, sei lá, eu não tenho força no braço. Cara, é bom que você pelo menos todo dia separe ali um momento para fazer umas flexõezinhas. Vai lá fazer flexão de braço só, entendeu? Para ganhar força, porque senão você nunca vai ganhar. Porque a prática de yoga, ela não é só flexão de braço. Você vai fazer algumas flexões de braço, mas não são suficientes, entendeu? Sim. Como alongar a cadeia posterior, como eu estava falando. Você pode fazer ali as práticas que, né, tenham foco em liberação de cadeia posterior, mas também é bom que todo dia você sente ali no chão, no teu tapetinho, 20 minutos separado e faça movimentos de liberação de cadeia posterior. Se você quer ter um ganho,
você vai precisar se dedicar ao seu dever de casa, à sua dificuldade. Vou fazer anotações. Mais do que as anotações, faça o dever de casa, entendeu? Entenda no teu corpo o que está mais fraquinho ali no sentido de flexibilidade, mobilidade, força, e trabalhe em cima daquilo ali, né? De forma que você ganhe. Se você acha que vai te trazer um ganho, que vai ser importante, que vai melhorar a tua qualidade de vida, faça o seu dever de Com casa certeza. sim, entendeu? Faça. Yes, yes, man. Fala, Humberto. Minha dúvida é a seguinte: às vezes a gente chega para uma prática, alguma coisa desse tipo, e o nosso corpo não está devidamente aquecido, né? Então, assim, a gente vai iniciar a prática com uma meditação inicial, um pranayama de respiração, alguma coisa desse tipo, e aí a gente vai iniciar, né, os processos após o grounding e tudo mais. Então, assim, o que que é sugerido, o que que é realizado para que o aluno, o praticante, tenha esse tempo para esse aquecimento do corpo? Por exemplo, no meu caso, meus ombros, apesar da prática do surf, musculação, essas coisas, eu sinto muito assim o pesar nos ombros em determinadas posições, principalmente na do muca e tudo mais. Então, talvez uma melhora no aquecimento, alguma coisa, mas o que que é possível ser feito para que, principalmente agora nessa época do ano, né, que as temperaturas vão caindo, a gente chega na academia, pô, não precisa de ar-condicionado e está frio. Então, o Uhum. que que a gente pode fazer para poder melhorar nesse aspecto? As articulações sofrem no frio, né? É brabo. Parece que a gente já tá com aquela coisa de véia, de velho. Os velhinhos sofrem com aquela articulação no frio. Eu estou bem avançado nisso aí, apesar do rostinho não aparecer, É, mas eu estou. é. Somos nós. Não, e exatamente. É uma articulação que já é uma articulação desgastada pela tua vida aí, né? Pelos teus hobbies. Ah, eu gosto de surfar. Óbvio, o ombro está desgastado, não tem jeito, vai ficar desgastado. Você vai parar de surfar? Não, vou surfar até o ombro cair. Isso aí não é uma opção para gente, né? Vou surfar até o ombro cair. Mas existem todos esses protocolos, né? Todas essas ações de preparação para as articulações. Como a gente não usou muitos ombros hoje, né? Foi ali o normal do cachorro olhando para baixo, da prancha e tudo mais. Por exemplo, hoje eu não atuei muito em cima disso, mas obviamente tem toda ali uma sequência de preparação das articulações, né? Tem uma sequência, a gente viu isso no retiro, mas eu repito aqui agora. Existe toda uma sequência de aquecimento articular, de preparação articular, que recebe o nome de Pavana Muktasana, que é, né, essa movimentação simples das articulações, né? Você pode começar aqui com os punhos, né, fazendo círculos assim com os punhos, fazendo flexão, extensão dos punhos, dedos. Depois você pode passar para os cotovelos, depois você pode passar para os ombros, né? Tem toda essa preparação. Então, assim, vamos pensar como a Carol estava falando, numa prática pessoal, né? Se eu, Humberto, tenho os meus ombros mais bichados, mais sensíveis, vale a pena que sempre antes de praticar, eu faça uma sequência que vá o quê? Lubrificar toda essa articulação, né, dos ombros, que é uma articulação bem sensível, né? Uma articulação que é sustentada ali por vários ligamentos, né? Ela é muito mais sustentada por ligamentos do que pelo encaixe dos ossos. Então, os ligamentos, eles também já podem estar bem desgastados, um pouquinho mais frouxos, e isso vai fazer com que o ombro tem um pouco mais de instabilidade, o que vai cobrar, por consequência, mais dos músculos para sustentar a articulação. Então, por isso, muitas vezes você sente o ombro mais cansado, porque
porque os músculos estão fazendo ali o papel que os tendões faziam antes, mais rígidos, né? Mais tensos, e que agora não está mais ali, não estão mais ali tão firmes. Então, os músculos estão mais sobrecarregados. Então, é interessante a gente identificar nos nossos corpos quais são os pontos fracos, né? Como eu acabei de falar para a Carol, e em cima desses pontos fracos, a gente fazer o nosso dever de casa. Então, você também falou, eu vou para a academia e também sinto. Então, antes de começar ali a tua série de maromba na academia, faça uma boa sequência de lubrificação e preparação dos ombros, para que quando ele esteja diante da sobrecarga, que é o peso que você vai colocar em cima deles ali na musculação, eles já estejam muito bem preparados para suportar aquilo ali, né? Ele não chega de repente frio e já encara ali um peso gigantesco para empurrar para cima, né? Então, o Pavana Muktasana, que é essa sequência de movimentos, ela encaixa muito bem aí. E, obviamente, dentro da prática de yoga, e eu digo isso mais para dentro da prática de yoga do que para uma própria musculação, existem vários alongamentos, vários movimentos que a gente vai fazer nessa região para soltar, né? Musculatura peitoral, que também vai estar relacionada ao ombro, a própria musculatura de deltoide, a musculatura escapular, tudo isso. Mas são movimentos que tendem muito mais a soltar o corpo. E o que eu quero dizer com isso em relação ao exemplo da academia que você disse? Porque na academia você vai fazer explosão, sobrecarga. Quando você está fazendo explosão, sobrecarga, você não quer uma musculatura muito relaxada, alongada. Você quer uma musculatura que esteja firme para aguentar aquele tranco. Então, assim, muitos alongamentos passivos, como acontecem dentro da prática de yoga, não são tão interessantes para serem feitos antes da musculação, porque o teu corpo vai estar muito alongado para uma explosão. Então, assim, você não vê um corredor de 100 metros, pega lá o Usain Bolt, ele não vai fazer alongamentos passivos antes de correr 100 metros. Ele vai fazer movimentos que preparam a musculatura para explodir. Depois ele pode fazer os alongamentos passivos, mas não antes. Porque se ele entra com a musculatura muito passiva na hora da explosão, ele vai ter uma ruptura muscular, ele vai ter ali uma lesão muscular, porque o músculo muito relaxado, muito alongado, de repente precisa se contrair com muita explosão, e aí já era, cara. E aí você vai ter uma lesão muscular. Então pensa nesse mesmo exemplo da Carol, que é: qual o dever de casa que eu posso fazer por mim no meu ponto fraco do meu corpo? Como é que eu posso melhorar essa condição para que o meu corpo todo dia, ou a cada dia, esteja melhor? Acho que é por aí, tá? Então, seguindo aí a nossa movimentação, né, nós fizemos essas variações de saudação ao sol, que são super importantes. Depois a gente fez ali o guerreiro, e aí, como eu disse, né, a gente fez uma permanência longa, de maneira a estressar aquela musculatura, né, a sentir a tremedeira, a ardência ali na musculatura. Por quê? Porque era para provocar a mente, né? Como é que a mente é provocada pelo esforço e como é que eu vou fazer com que aquele esforço seja administrado pela minha mente, ao mesmo tempo sem me violentar? Porque, obviamente, você não quer se violentar, você não quer se partir ao meio. Não foi uma postura exigente, no sentido de que ela é muito difícil de ser executada, todo mundo aqui a essa altura consegue executá-la bastante bem, mas a permanência ela foi o grande desafio. E depois ela foi conectada diretamente com o Parshvakonasana, que manteve a mesma base de pernas e coxas, de forma
né, deliberada, eu quis manter aquela mesma base, mas ali eu coloquei duas opções. Primeiro, estou muito cansado, não tenho flexibilidade, não tenho mobilidade, eu posso fazer com o antebraço apoiado na coxa. Tenho força ainda aqui no meu tanque, tenho flexibilidade, posso tentar chegar com a minha mão no chão e fazer a postura de uma forma mais intensa, de uma forma mais complexa, né? Então, você dá opções para os seus alunos. Vou fazer numa forma mais suave ou vou fazer numa forma mais intensa. E o que que eu preciso levar em conta aqui também? Eu preciso levar em conta que eu sempre vou apresentar para o meu aluno a forma mais suave antes de apresentar a forma mais complexa. E por que que você vai fazer isso? Pra enable, eu não consigo pensar outra palavra. É pra não fazer a pessoa já logo de cara ali, pá, sentir que ela, mais uma coisa que ela não consegue fazer. Então, assim, começa. Na Alice País das Maravilhas ele fala, né? Começa do começo e quando chegar ao fim, pare. Então, assim, começa do básico, dá primeiro mais tranquilo. Sentiu que dá pra ir, vai oferecendo mais opções mais intensas, graduais, né? Uma para não ferir as pessoas também, né? Porque tem aquela questão do ego, né? O professor passa, tu quer fazer, tu sabe que não consegue, mas você vai lá e dá merda. Tipo assim, 97% do tempo. Então, assim, oferecer uma parte mais suave, às vezes também é para pro filho da. Ah, desculpa, vai ficar gravado. Pro, pro coleguinha que quer lá ser mais amostrado que o professor, né? Porque tem gente que gosta de ir pra fazer exibição, né? Sim, sim. Então, assim, eu acho que é uma para controle de ego e para dar às pessoas mais possibilidades de, dentro de cada limite, conseguir fazer sem machucar ninguém, né? Sim. Isso também tem um pouco a ver com o que a Kátia falou antes, né? Tira o aluno do automatismo, que é o aluno só conhece uma forma de fazer aquela postura e vai fazer aquela postura daquela forma antes mesmo de você apresentar uma outra forma de fazê-la. Então, assim, isso quebra o automatismo, é uma coisa boa, que a Kátia tinha falado antes. E uma outra coisa também em relação ao ego, que você também citou agora, Carol, mas em outra perspectiva, que é o seguinte: óbvio, a gente está tentando frear o ego ali do aluno, como você citou. Mas então, se eu estou tentando frear o ego ali do aluno, por que que eu ofereço a variação mais simples antes da variação mais complexa? Pra não ferir o ego da outra pessoa que também tá tentando fazer o mais simples. Porque o ego da pessoa não permite que, depois de tentado fazer o mais difícil e não conseguir, eu não vou fazer o mais fácil. Eu vou continuar me matando aqui até conseguir esse negócio mais difícil. Então, assim, você primeiro oferece o mais fácil. Por quê? Porque se quem não consegue fazer o mais difícil ficar no mais fácil, vai ficar no mais fácil. Agora, se você oferecer o mais difícil primeiro para depois oferecer o mais fácil, todo mundo egoicamente vai ficar ali. Eu não vou voltar. Eu não vou fazer o mais fácil. Eu vou fazer o mais difícil, porque eu sou bonzão aqui, eu vou fazer o mais difícil. Então, assim, infelizmente, essa cultura, essa atitude no pain, no gain, ela está inserida na prática de yoga também. E cabe a nós, professores, educarmos os alunos para que eles compreendam. Não é uma questão de fazer alguma coisa, não é questão de executar alguma coisa, realizar alguma coisa
que vai resolver o seu problema fundamental. Porque existe na mentalidade de muitos professores e, obviamente, de muitos alunos, porque eles recebem a informação dos professores, que é: se eu fizer isso, eu vou chegar ao objetivo do yoga. E, gente, tem uma palavra, eu estava fazendo a reflexão esses dias, né, assim, de quando eu comecei a praticar, a estudar a coisa há lá anos atrás, e a gente se vê sempre diante da palavra iluminação. O objetivo da prática de yoga, de uma vida de yoga, é a iluminação. Gente, não existe pior palavra para você tentar descrever o que é de fato uma pessoa iluminada, porque uma pessoa iluminada, ela não é distinta pelo corpo, alguma característica, qualidade, digamos. E outra, essa pessoa que você julga ser iluminada, talvez não seja iluminada para outra pessoa. Sabe por quê? Porque você não tem a capacidade de reconhecer uma pessoa iluminada de fato. Não tem como. Não tem como. Então, é uma expressão horrorosa. É uma forma horrorosa, porque ela faz a gente idealizar uma pessoa. A gente cria na paisagem da nossa mente o que seja uma pessoa iluminada. E você nunca vai chegar nessa pessoa. Nunca vai chegar nessa pessoa. Porque não existe essa idealização. Então, eu posso falar, poxa, quando eu estou diante da Glória, ou do Swami Dayananda, com quem eu estudei, do Swami TV, com quem eu estudo hoje em dia, não, eu não posso mais, eu não consigo mais dizer são pessoas iluminadas, porque é uma expressão horrorosa, mas são pessoas com grande clareza. É muito mais fácil você e muito mais humano você trazer esse tipo de expressão e associar isso à pessoa do que a uma pessoa iluminada. Não, essa pessoa tem grande clareza sobre esse tema. A pessoa tem grande clareza sobre a vida. A pessoa consegue enxergar as coisas com muito mais objetividade, coisa que eu não consigo. Aí sim, torna-se humana a relação e torna-se possível você olhar para aquela pessoa sem idealizar alguma coisa que não existe. Há uma pessoa iluminada que é uma pessoa. Cara, não dá. Não dá. Porque você vai achar que uma pessoa é iluminada, eu vou achar que outra pessoa é iluminada, e a gente não tem essa capacidade. Por quê? Porque a gente também não é iluminado, a gente está nesse processo de autoconhecimento. Entendeu? Então, para você reconhecer uma pessoa iluminada, como Swami Dayananda dizia, você também tem que ser uma pessoa iluminada. Ou seja, para você reconhecer que essa pessoa é realmente livre, né? Que é o objetivo do yoga, a liberdade, você também tem que ser livre. Porque aí você vai conseguir ver na outra pessoa essa liberdade que você vê em você mesmo. Mas fora isso, não dá. Então, é muito mais justo a gente falar e olhar para as pessoas e falar assim: nossa, a pessoa tem grande clareza de conhecimento. Agora eu consigo, através da clareza dessa pessoa, ver aquilo que precisa ser visto, entender aquilo que precisa ser entendido. Mas muito mais do que isso, é simplesmente uma romantização da coisa que não dá certo, não funciona, não vai rolar, não vai funcionar. Então, dentro da prática, a gente oferece o mais simples antes do mais complexo, porque se você oferece o mais complexo antes, a pessoa não dá o braço a torcer para voltar para o mais simples. Então, ofereça sempre o mais simples, veja como a pessoa está lidando com o mais simples, para depois, a partir da tua análise, poder oferecer o mais complexo. Pô, eu vi que para essa pessoa aqui o mais simples já está tranquilo. Vamos colocar uma pimentinha? Vamos colocar uma pimentinha, porque dá.
Agora, de cara, oferecer o mais complexo, nunca fazemos isso, porque o aluno ele vai se arrebentar todo, ele não vai dizer para você, não, tá tudo bem, tá tudo bem. A pessoa está em apneia, não está respirando, está suando bicas, está com aquela cara de, de perrengue total, mas ela vai dizer para você, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então, para estar tudo bem, tem que haver stira sukham, tem que haver firmeza e conforto. Enquanto não houver essas duas qualidades, não haverá asana. Vai ser outra coisa, mas não é asana. Então, só para somar ali ao esforço que a gente começou a fazer no Guerreiro 2, eu dei uma outra postura em conexão para desafiar um pouquinho mais o esforço e para que a gente conseguisse se observar se era possível avançar ou não dentro da prática. Tá? A Kátia colocou aqui, uma coisa que tenho percebido nas aulas é que o braço que fica estendido, a galera força muito o ombro, levando às vezes esse braço a fazer uma hiperextensão. Exatamente, exatamente. Se eu não tenho sobrecarga aqui, tudo bem se o meu braço hiperestender um pouco, não tem problema, porque aqui não tem sobrecarga. Agora, se eu estou na prancha, por exemplo, ombro, o cotovelo nunca pode estar em hiperextensão, porque senão você vai ficar ali meia hora na prancha, não vai cansar na hiperextensão, porque os teus músculos descansaram, mas a tua articulação está fazendo o papel dos músculos, né? Tá segurando ali o peso. E, obviamente, voltando ali ao papo do fisioterapeuta que eu estava falando, talvez você não sinta hoje, mas daqui a um tempo provavelmente você vai sentir, porque o desgaste da articulação, né, é natural e todos nós, né, e principalmente mulheres, têm um desequilíbrio hormonal muito forte depois que entram no período de menopausa. Então, quando chega esse período para as mulheres, principalmente, o desequilíbrio hormonal radical que acontece começa a gerar o quê? Problemas como artrose, todos esses problemas de degeneração mais acelerada do corpo, né? Então, cuidado com isso. As mulheres elas tendem à hiperextensão porque são naturalmente mais flexíveis, né? Têm mais mobilidade e também depois tem toda essa questão hormonal que faz parte da vida e que, portanto, cuidado com as artrites, artroses e todas as coisas que vão acontecer com a gente ao longo do tempo. Então, nós temos a prática de asana aí para nos ajudar a resistir a esse tema e nós temos também, como eu sempre falo para vocês, malhem, nunca deixem de malhar. Ah, eu não gosto de malhar, odeio academia, não sei o quê. A maioria de nós não gosta, odeia, tudo mais, né? Mas não deixe de ir, não deixe de fazer, porque o seu corpo vai agradecer demais por isso, e não só o seu corpo, mas cientificamente provado hoje em dia, a tua mente, né? Se você se torna uma pessoa sedentária, o teu cérebro vai se deteriorar com muito mais velocidade. 80% dos neurônios que você possui são responsáveis pelo movimento do seu corpo. 80% responsáveis pelo movimento. Então, se você para de se movimentar, você envelhece. Você não envelhece e para de se movimentar. É o contrário, você para de se movimentar e envelhece. Então, nunca deixe de se movimentar. Jamais. Todo dia, se você puder dar uma caminhadinha que seja, caminhe. Suba a escada do teu prédio, mas não seja uma pessoa sedentária, porque isso vai degenerar todo o teu corpo e inclusive o cérebro, como eu falei. E aí a Kátia colocou aqui, numa aula tem aluno de vários níveis, então também é interessante oferecer desafios, exatamente. Então,
Tem o fulaninho que vai ficar numa variação mais simples. Tem o outro fulaninho que pode ir numa variação mais intensa. Até porque todos buscam desenvolver um corpo mais flexível. Quando eu coloco um desafio como esse, eu sempre falo assim, como na vida, que temos desafios. Na aula também temos, mas, e ela aqui coloca o mais em maiúsculo, se eu estiver bem com aquele primeiro momento, tá tudo ok, porque somos livres e devemos respeitar o nosso corpo. Exatamente. Então, esse diálogo sincero e saudável com o nosso corpo também é algo que você precisa fazer com que o aluno tenha com você. Ou seja, ele diz para você o que ele está sentindo e ele é honesto com o que ele está sentindo. Ou seja, se ele está sentindo que já chegou no limite, é ali que ele vai ficar. E por mais que a gente coloque ali, né, que a prática de yoga nos desenvolve um corpo mais flexível, não é o mais importante. Então, para que ele tire essa carga das costas dele. Tipo, não consigo ter essa flexibilidade que o fulano aqui do meu lado tem. Tudo bem, daqui a um ano você vai ter. Talvez você nunca tenha. E tudo bem. Como é acomodar isso, né? Eu não fui feito, o meu corpo, por exemplo, ele não foi feito para fazer postura de lótus. E eu estou tudo bem com isso. Não é porque eu não vou conseguir fazer postura de lótus que a minha vida vai ser uma porcaria. Não. Mas você precisa trazer isso, entender isso. É exatamente o que a Carol escreveu aqui. Titiksha, essa capacidade de tolerância, resiliência, de estar tudo bem, beleza, tá tranquilo. Não vai, não é por isso que eu não vou me iluminar, não é? A iluminação, ela não é consequência de uma ação, seja ela qual for. Então não é o pranayama que vai te iluminar, não é o asana que vai te iluminar, não é a meditação que vai te iluminar, não é o ritual que vai te iluminar, nada disso. Essas coisas são acessórias e podem ser totalmente eliminadas do processo. Não é nada disso que vai resolver o problema da sua vida. Eles vão te ajudar nesse processo, mas você pode eliminar tudo isso. O que é importante na sua vida é ouvir, questionar e apreciar. Ouvir, questionar e apreciar. Então, tudo aquilo que você ouve, questione, né? Eu coloquei ali no meu último podcast, não sei quem já ouviu aí meu último podcast, que fala sobre karma. E o Veda fala sobre o karma, mas não é porque o Veda fala sobre o karma que você tem que acreditar no que está ali no Veda. Você tem que questionar. Questiona Ô, aquilo Pro, que está lá. foi de propósito que você subiu o podcast no mesmo dia que a aula do Leandro foi ao final sobre karma? Vocês Não, é combinaram? porque eu dei Não? uma aula. Eu dei uma aula sobre karma lá no estúdio e aquele negócio estava na minha cabeça. E depois, e ainda porque foi depois do Dharma. Eu falei de Dharma na semana Sim. anterior, aí eu falei, vou falar do karma agora. E eu sou uma pessoa que questiona muito. Tipo, eu não aceito, você sabe porque está escrito no Veda, então é. Porque está escrito na Bíblia, então é. Não, não é assim não, galera. Não é assim não. Então, assim, tem várias coisas que são especulativas. Se é especulativo, está sujeito ao questionamento. E você tem todo o direito de questionar e tirar as suas próprias conclusões. E essa é a graça da coisa, você ter autonomia para tirar as suas conclusões e não simplesmente repetir um pensamento engessado que alguém passa para você. É assim que é. É assim que é. Porque meu professor disse que é assim que é. Se o meu se eu ouço, se eu vou na aula de um professor que me responde é assim que é, eu nunca mais volto na aula desse professor. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Ô, Pro, Por que que você não estica o cotovelo? Porque é assim que é. Nunca mais eu volto. Nunca mais. mas realmente tem coisas que não realmente você tem que ter resposta. Mas, por exemplo, talvez não seja lugar. Me desculpa, talvez eu tenha que perguntar isso pra você uma outra hora, mas assim, essa coisa do é assim porque é, e a gente pensar que o Vedanta tem toda uma tradição, né? Que você foi iniciado, se desiniciou, né? Tem alguma coisa a ver com isso? Com essa questão Tem, de. exatamente. É uma É exatamente isso. chega num ponto de uma ortodoxia muito boba. E eu falo, não quero isso. Eu não quero. Você nunca vai me ouvir falar a palavra tradição. Nunca.
Então, Nunca. eu tenho sentido bastante essa questão, assim, porque eu pego muita coisa fina, digamos assim. Uhum. Que eu consumo bastante conteúdo, tanto seu quanto do Leandro, né? E essa é uma das diferenças que eu percebo muito atenuadas, assim, entre vocês. Sim, E eu acho isso sensacional, né? Da forma como vocês trabalham juntos, mesmo tendo algumas diferenças meio que. um, sim. Nossa, meu português tá me falhando muito. Mas assim, atenuantes, não sei explicar, mas assim, enfim, é muito interessante você falar. Eu tenho assistido todos os seus podcasts, by the way, também. Eu sigo você lá no grupo do Yoga pra Vida também, acho muito legal. Uhum. E, e é isso, só queria pontuar isso. Assim, tem realmente a ver o lance de estudamos, usamos o Vedanta, mas não precisamos de fato ser devotos para fazer com que isso seja um norte, para que isso seja um viés, de repente, de como que a gente atua. Você, por exemplo, realmente usa, né? Tanto tudo que você aprendeu no Tatu Buda, vamos falar assim, ou no sânscrito, no sânscrito, não, no Yoga Sutras, mas, assim, você aplica isso de verdade, você ensina isso, mas você não é um devoto. Eu tenho um pouco de uma complicação com relação a isso. É. Para mim, Depois a gente fala sobre esse tema, mas beleza. a palavra devoção é um problema. A palavra devoção é um problema. Porque o que que é devoção? É a pessoa já pensa em religião. Devoção não é religião. Não é. Se você estudar Gita, por exemplo, Krishna vai ensinar para Arjuna que o devoto é o sábio. O devoto é quem tem o entendimento daquilo que é o todo. E vou te falar de uma forma muito mais simples, sem usar Gita, essas coisas todas. O que que é ser uma pessoa devotada a alguma coisa? É a mesma coisa de você falar assim, é uma pessoa dedicada a alguma coisa. Então tira a palavra devoção e usa a palavra dedicação. Pronto, você já tirou todo o cunho religioso da coisa. E não mudou nada. Porque devoção é dedicação. Você é dedicada a alguma coisa. O que que é aquela expressão que a gente usa também? Fazer alguma coisa religiosamente. O que que é fazer alguma coisa religiosamente? É fazer aquilo todos os dias. Mas tira a palavra religião. O que que é fazer religiosamente? É fazer sempre. Abhiasa. Então é só uma questão de mudar as palavras. Porque várias palavras trazem um preconceito muito grande. Então, a palavra devoção ou devoto traz um preconceito muito grande. E aí, quando você estuda a Gita, como eu falei, Krishna ensina lá por A mais B para Arjuna. Cara, quem é o devoto para mim, ele chama, quem é o meu maior devoto, ele usa a expressão Ma Bhaktaha, o meu devoto, é aquele que me entende. Por quê? Porque sabe quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou o Ishvara, eu sou o todo. Então, se você entende quem eu sou, você é o maior devoto. Ou seja, devoção está ligado com entendimento. Então você precisa entender. Não é você precisar ficar fazendo Om Namah Shivaya, Hare Krishna, Hare Krishna. Isso não é o devoto. O Swami TV, que é o professor que mais me influenciou, que fez com que eu partisse para esse caminho totalmente de desidentificação com a coisa toda, ele fala umas coisas assim, tipo, cara, quem fica cantando Hare Krishna é maluco, porque isso não é devoção, isso é maluquice, ficar cantando lá que nem um louco. Não, devoção é você entender. E aí tem uma pessoa que vai se sentir ferida por causa dessa afirmação, e tem uma outra pessoa que vai falar, tipo, pô, isso aí faz sentido, né? Para mim faz sentido. Para uma outra pessoa pode não fazer sentido. Então, é bonito isso tudo dentro dessa cultura, desse corpo de conhecimento. Olha aí a palavra que eu uso, corpo de conhecimento. Por quê? Porque permite tudo isso, te dá espaço para tudo isso, né? Tem coisas que as pessoas podem falar, faz sentido, não fazem sentido. Vou abraçar, não vou abraçar. E no final das contas não vai fazer a menor diferença. Porque o que faz diferença é o entendimento. A gente tem que chegar ao entendimento. Porque isso é o que vai fazer diferença nas nossas vidas. Isso é o que vai fazer diferença nas nossas vidas. O entendimento. Porque quando você entende as coisas como são, você lida com as coisas de forma objetiva e clara. Tá? Mas isso é um papo para quando a gente entrar ali nos Yoga Surtas, que vai ser
bastante profundo, complexo e queima-mufa mesmo. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas voltando à prática, então a gente fez esses processos, né, de mais simples para o mais intenso. Depois eu coloquei o Utkatasana para trabalhar também a força, como o Humberto falou. E ali o coração se acelera, a respiração se acelera, o corpo se estressa. Como é que eu acomodo aquilo ali? Como é que eu organizo aquilo ali? E aí eu dei depois a postura da montanha para relaxar, antes da gente fazer a postura de equilíbrio, que também é um tema de agitação. E amanhã já vou dar o spoiler para amanhã, tá? Preparem-se para se equilibrar amanhã. Preparem-se para se equilibrar amanhã, preparem-se para fazer força amanhã também, porque o tema vai continuar por aí. Equilíbrio, tá? Samatwam. Se você já quiser estudar o tema hoje, já pode até estudar, tá? Vai ser o tema da aula de amanhã. Então, equilíbrio. E aí, no fim, a gente fez esses trabalhos de força. E mesmo nos trabalhos de força de abdômen, né, como a Carol citou lá no começo, né, a gente teve etapas. Primeiro dobra o joelho no peito, depois tenta descolar o pé do chão, depois tenta soltar os braços, cada um no seu processo. Depois a gente fez o balancinho, sentou, e aí fizemos o Navasana também em duas, na verdade, três momentos. O primeiro só sentar, sem encostar os pés no chão, o segundo levando os pés na altura do peito, o terceiro estendendo os joelhos, cada um também dentro da sua possibilidade, sempre saindo do mais suave, do mais fácil para o mais difícil. Você não dá o esticar as pernas logo de cara, porque senão a pessoa depois não quer dobrar os joelhos. Ela vai entortar as costas, mas ela não vai dobrar os joelhos. Depois a gente compensou com o Setubandhasana, porque a gente fez muita flexão, então tinha que haver uma extensão do quadril. Setubandhasana. E depois a gente já veio para o processo de relaxamento, descontração, Yoga Nidra, pranayama e respiração ao fim da prática. Dentro desse processo todo, foi coerente, foi lógico, faltou alguma coisa? O que vocês podem fazer mais de alguma observação dentro disso? Tudo tudo estava correto, não vacilei em nada? Acho que eu vou dar uma aula amanhã cheia de erro para ver se vocês se ligam nos erros também. Tudo estava ali dentro do esperado. Ó, a Renata me deu estrelinha aqui, ganhei Bruno, estrelinha. Oi. aquela hora que você estava falando que a gente fez as três posições, né? Para ficar nessa posição de levantar as pernas, esse eu tive um pouco mais de dificuldade. Aonde que a gente vai sentar aqui, né, com o quadril assim, isso pega um pouquinho, é um pouquinho mais difícil. Uhum. Mas você tem algum desconforto no cóccix ali na base da coluna ou é só falta de força mesmo equilíbrio? Tudo, né? Eu sinto o meu cóccix assim, um pouquinho. Então eu tenho É. que bem estender bem o peito assim para não sentir o cóccix, mas falta o alongamento, falta o equilíbrio, tudo assim, né? É, é o que Mas eu estava é um pouquinho mais. falando no movimento anterior para a Carol, lá da passada. Por exemplo, para você conseguir esticar o joelho, e não curvar as costas, você precisa de flexibilidade de cadeia posterior, senão não tem joelho que se estique. Não tem joelho que se estique. Você pode ter toda a força do abdômen, você pode pegar um cara marombeiro super forte, mas ele não vai ter flexibilidade de cadeia posterior, então ele não vai conseguir esticar o joelho por causa da flexibilidade de cadeia posterior. Então é uma coisa também a se observar ali como um deverzinho de casa. O que está faltando? Um pouquinho de flexibilidade de cadeia posterior, um pouquinho mais de abdominal, né? E até mesmo no desconforto do cóccix que você está falando, né? Será que não dá para eu sentar um pouquinho mais para frente e não encostar tanto o cóccix no chão, né? Porque a maioria dos professores fala assim: ah, você tem que se equilibrar sobre os isquios, os ossinhos do bumbum. Cara, mas é extremamente difícil você se equilibrar sobre os isquios nesse tipo de posição.
Tipo, raramente você vai encontrar alguém que realmente consiga se equilibrar sobre os isquios. Não. Se equilibra ali nos glúteos, de boa. Tenta não pressionar o cóccix contra o chão, que é o teu caso, e obviamente tente não arredondar as costas, principalmente a lombar, porque senão todo o trabalho que você está fazendo ali foi por água abaixo. Tá? Então, é uma dificuldade que a gente pode encontrar, por isso essas etapas. Só tirar o pezinho do chão, levar o pé na altura do joelho, estender os joelhos, cada um na sua possibilidade. Tá? Mais alguma observação sobre a prática de hoje, galera? Meio-dia, já estou cheio de fome já. Professor, achei muito boa a sua guiança no processo, porque permanência para mim me desestrutura, assim, eu fico, não vou dar conta, meu Deus. E aí você falava na hora certa, tipo, clarei a mente, observa a respiração, e na hora que você falava, eu conseguia pensar em não desistir. Então achei que foi muito bom a sua guiança, assim, no processo. É. É por isso que, assim, quanto mais a gente fala nas nossas práticas, né, eu gosto muito de uma prática falada, você ancora o teu aluno na prática. Porque Senti demais. às vezes você deixa a prática muito em silêncio, o que não é um problema, tá? Você pode deixar uma prática muito mais silenciosa do que a minha, mas o aluno tende a dispersar. Então, assim, se fica muito em silêncio, cara, o aluno vai lá na lua e vai embora. Então, não só a guiança, como você falou, mas também há elementos que muitas vezes a gente fica assim, ah, que saco, né? Eu tenho que falar isso tantas vezes durante a aula? Tem. Inspira, expira, Uddiyana Bandha, Mula Bandha. São coisas que o aluno esquece em 2 minutos. Você esqueceu de falar do Mula Bandha, ele já relaxou o Mula Bandha. Esqueceu de falar de Uddiyana Bandha, ele já esqueceu do Uddiyana Bandha. Falou da respiração, ele já esqueceu que está respirando. Então, assim, quanto mais informação você traz, mais você ancora aquele aluno no presente, tá? Também tem o contrário, tem outros alunos que detestam muita falação, porque se distraem. Então, é uma coisa a se observar e depois criar ali, se você for dar aula um dia, né? Qual vai ser o meu estilo de dar aula? Vai ser mais falante ou menos falante? Você vai escolher. Assim como você vai escolher o tipo de prática, né? Um professor que fala muito ou que fala menos? Você vai escolher, tá? Mais alguma coisa, galera? Kátia, o quê? Deixa eu falar. Acho que você não viu. Teve uma hora, agora eu não vou lembrar, que a gente estava fazendo, acho que era um cachorro baixo. O seu gatinho veio bem na frente da câmera, assim, te tampou É inteirinho, mesmo. Foi muito fofo. porque eu estava com o olho, estava concentrada e o olho em você. Eu falei, que muito legal, eu achei o máximo. Pena que eu não gravei na tela aqui. Não, mas tá gravada a prática, eu já vou botar no ar, daqui a pouco vocês podem até É, rever. Mas se vai vocês, virar meme, hein? se vocês virem ali as minhas aulas gravadas aqui em casa, né, do YouTube, eles estão sempre por aí. Estão sempre participando da aula. O Berinjela mesmo, na hora que eu estava no relaxamento, vocês estavam ali deitados de olho fechado, ele deitou dentro do meu case da guitarrinha portuguesa. Eu tirei a guitarra para tocar, ele deitou dentro do case, ele ficou. Estão sempre fazendo parte da prática, eles adoram. Beleza. Mais alguma coisa, gente? Ou tudo certo até aqui? Beleza. Então concluímos com o mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om. Muito bem, galera. Obrigado aí pela presença na prática, na análise da prática, nas observações que vocês colocaram. Muito boa essa troca, tá? E a gente se vê amanhã de novo às 8 da madrugada. Preparem-se para amanhã, amanhã é uma prática mais intensa e
estaremos juntos. Namastê.